nomeadamente este tema que é tão sensível para todos nós, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aislinn Blocker. É uma jovem com uma particularidade que a distingue da maioria das pessoas. Menciono algumas histórias que ilustram o seu caso. Aos 2 anos de idade, esta menina queimou a carne da palma das mãos no motor de uma máquina de alta pressão. Em outra ocasião, enquanto era mordida por formigas de fogo que enxamearam o quintal, olhava para elas e gritava entusiasmada: "Insetos, insetos!" E ainda noutro acidente, onde partiu o tornozelo, correu durante 2 dias de um lado para o outro até que os pais perceberam que havia algo de errado. Qual era a particularidade desta jovem? Ela tem uma anomalia física chamada analgesia congénita. E o que é isso? Bem, é uma doença rara que faz com que o indivíduo não sinta nenhum tipo de dor. Pode ser chamada de insensibilidade congénita à dor, e embora estas pessoas sejam sensíveis ao tato, são incapazes de sentir dor física e por isso propensos a graves lesões. Isso dá-nos uma perspectiva interessante acerca da dor. A dor é importante, mas a dor é muitas vezes desprezada. A dor pode ser algo indesejável, mas não podemos negar que a dor é útil. Precisamos da dor. Cientistas definem dor como um sinal emitido pelo corpo que serve para proteção. Indica sinais de perigo quando as articulações são usadas de forma extrema e ainda ajudam a identificar doenças. Este é o propósito da dor. Mas quando a pessoa não sente dor, como o caso de Aislinn Blocker, a pessoa não sente dor. Quando ela não sente dor, a doença progride e agrava-se. É interessante. Se ela não sente dor, esta doença pode progredir e agravar-se, sendo descoberta numa fase avançada ou mesmo terminal. Da mesma forma, a culpa é um sinal emitido pela nossa consciência de que algo não está bem. A doença que mencionei agora há pouco, inibe a capacidade de processar a dor por causa de uma anomalia genética. Esta anomalia genética inibe a pessoa de sentir dor. Logo, quem sofre um trauma é totalmente insensível ao estímulo doloroso, porque o canal eletroquímico do seu corpo não funciona. Não envia informação para o cérebro para indicar que existe algum problema. Como analogia, a culpa é este sistema eletroquímico que responde a algum trauma na alma humana. Então a culpa é esta reação que diz que existe alguma coisa de errado na alma humana. Esta é a função da culpa. Assim como a dor tem o seu papel para nos alertar de algo que está errado no nosso corpo, algum trauma que sofreu o nosso corpo, bem, a culpa está aí para alertar-nos de algum trauma que existe na alma, um problema na alma. Agora, quando nós falamos do tema da culpa, ninguém fica indiferente. Pensar na culpa causa uma reação visceral a qualquer indivíduo. Causa uma reação nas nossas entranhas. E causa essa reação porque, como disse o famoso teólogo R.C. Sproul, falecido, cito: "Todos os seres humanos sabem que são culpados." Inevitável. Todos nós sabemos que somos culpados. E ele continua: "Em algum nível e a algum momento da sua vida, têm de lidar com essa culpa." A culpa. Portanto, esta manhã eu gostaria de falar do tema da culpa. E gostaria de falar do tema da culpa através da história da queda. É onde nós estamos, Gênesis capítulo 3. E mostrar que a culpa, e este é o meu objetivo, eu quero mostrar que a culpa é uma bênção que nos alerta da maldição. A culpa é uma bênção que nos alerta da maldição. Deixem-me só resumir e dar um pouco do propósito do nosso estudo esta manhã. Permitam-me situar a todos em alguns pontos. O terceiro capítulo está estruturado em 4 partes. Já tínhamos falado acerca disso.
O capítulo 3 está estruturado em 4 partes. Primeiro, da tentação à rebelião. E vemos isto do versículo 1 até ao versículo 7. Da tentação à rebelião. A segunda parte vai do versículo 8 até ao versículo 15. E aqui trata da rebelião à alienação. Ou à separação, se preferirem assim. A terceira parte é da alienação à punição. Isto está do versículo 16, dos versículos 16 até ao 21. E a quarta e última parte vai do versículo 22 ao versículo 24, da punição à expulsão. Da tentação à rebelião, da rebelião à alienação, da alienação à punição, da punição à expulsão. Até parece que estou a fazer um rap. Mas esta é a ideia, essas são as 4 partes que demonstram a estrutura do capítulo 3. Demonstram que toda a depravação que nós temos agora e o mundo que criamos vem neste processo destas 4 partes. Agora, nesta primeira parte da tentação à rebelião, veremos a primeira manifestação da rebelião que produz a separação ou a alienação. Nós já falámos acerca da tentação, falámos acerca daquilo que aconteceu diante da árvore com Adão e Eva. Agora chegamos ao primeiro ponto da rebelião. E esta rebelião produz separação, produz a alienação do homem de tudo aquilo que é bom. A separação do homem de Deus e a separação do homem de tudo aquilo que Deus criou que é bom. E a primeira ruptura acontece não fora do homem, mas dentro do homem. A primeira alienação, a primeira separação, a primeira ruptura acontece dentro da alma do homem. O que eu quero dizer é que o homem já não consegue viver conforme o propósito pelo qual foi criado. Tornou-se um violador da sua própria consciência e não consegue viver ao nível da lei que Deus gravou no seu coração. Ele não consegue viver diante dessa lei. Agora, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu digo agora nesta passagem. Eu e o Mário estávamos a ter um debate, o pastor Mário, e deixa-me colocar as coisas de forma a que pelo menos os dois possamos estar de acordo. Está bem? Então, o que eu quero dizer é que o homem não consegue cumprir a informação da lei que ele tem na sua consciência, digamos assim. A sua consciência é informada e ele não consegue obedecer porque ele é totalmente depravado. Romanos capítulo 2, versículo 14 a 15, estamos de acordo pelo menos nisto, pastor? Eu gosto disto, nestas discussões que a gente tem. Romanos capítulo 2, versículo 14 a 15, mostra o estado da humanidade, que nem a própria lei que está informada na sua consciência consegue cumprir. Romanos capítulo 2, versículo 14 a 15 diz: quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma, ou o trabalho, ou a obra da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Por outras palavras, o homem está alienado, separado de cumprir até os valores que estão na sua consciência. Então a primeira separação que acontece, a primeira alienação que acontece da parte do homem é na sua alma, na sua consciência. Portanto, nós criamos um mundo em que somos culpados e fugitivos da nossa própria consciência. E é isto que eu quero avaliar hoje. Portanto, o propósito para este domingo e para o próximo, nós vamos desenvolver mais no próximo domingo, é falar acerca da doutrina da culpa, o que é a sua origem e como ela se manifesta. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, vemos uma parte da manifestação desta culpa. Mas para isso, enquanto o fazemos, deixem-me mencionar 4 palavras que têm que estar na nossa mente enquanto estudamos a doutrina da culpa. 4 palavras. São os 4 Cs. Corrupção, consciência, culpa, corpo. Corrupção, consciência, culpa, corpo. 4 Cs. Agora, estes 4 Cs, ou estes 4 elementos, estão intimamente ligados quando falamos da queda e os seus efeitos. Corrupção, consciência, culpa e corpo. Como é que eles estão conectados? Bem, a corrupção ataca a consciência, que por sua vez aciona a culpa. A corrupção ataca a consciência aciona a culpa e, consequentemente, a culpa
manifesta-se no corpo. Por outras palavras, aquele que é culpado não consegue disfarçar durante muito tempo. O seu corpo vai reagir à culpa que está na sua alma. Seja o estado de culpa ou o sentimento de culpa. Então a corrupção ataca a consciência, que por sua vez aciona a culpa e consequentemente manifesta-se no corpo. Agora, um dos mais brilhantes pensadores que a Igreja produziu escreveu isto acerca de Gênesis capítulo 13, eu cito: o fluxo do pecado é do interior para o exterior. Ele continua: o pecado começou no mundo do pensamento e surgiu para fora. O pecado não começou no mundo externo, começou no pecado do pensamento, no interior, na alma, e derramou-se para fora. E este autor está certo. Portanto, nesta primeira etapa da separação humana, ou da alienação humana, veremos que devido ao pecado, o homem agora vê como um culpado. Ele agora vê como um culpado. E é isto que nos diz o versículo 7. Lembram-se? Quando eles comeram o fruto, o versículo 7 diz que abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Agora o homem vê o mundo não como santo, não como inocente, mas como culpado. Ele olha para as coisas à volta, ele olha para as bênçãos de Deus, ele olha para o bem que Deus lhe deu, para aquilo que é bom, como um culpado. Ele não só vê como um culpado, ele também ouve como um culpado. Versículo 8 e versículo 9 diz que Deus fala com o casal e quando ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim na viração do dia, o que eles fizeram? Sentaram-se dentro, puseram a cadeira, ouviram a exposição do nosso Deus, quiseram ouvir a sua palavra, quiseram ser instruídos, não, esconderam-se. Porque agora Adão ouve como um culpado. Ele não suporta a revelação de Deus. A revelação de Deus faz-lhe sentir mal, desconfortável, faz-lhe sentir como um culpado. Por isso ele ouve agora como um culpado. Não só vê como um culpado, não só ouve como um culpado, mas o versículo 10, 12 e 13, através das desculpas de Adão e Eva, vemos que eles agora falam como culpados. Quando Deus fala com eles e pergunta: quem te disse que estavas nu? Porquê que te escondes? Onde é que tu estás? Ele, em vez de confessar, ele fala como um culpado. Ele diz: eu estava nu, foi por isso que me escondi. E também esta mulher que tu me deste. E Eva diz: foi a serpente. Então eles não olham para o seu estado e confessam as coisas como realmente são. Eles falam como culpados. Veem como culpados, ouvem como culpados, falam como culpados. Por isso, para este tema, para este tempo desta manhã, eu gostaria de apenas dizer que a culpa é a bênção que nos alerta da maldição. A culpa é a bênção que nos alerta da maldição. Agora, isto pode parecer um título estranho e talvez eu preciso de me explicar aqui. Ora, quanto a este título, eu preciso de esclarecer algumas coisas. Primeiro, nós acreditamos que o pecado é violação da lei. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é violação da lei. Uma excelente definição de pecado. E quando nós violamos esta lei, que é um ato pecaminoso, esta violação produz culpa. E visto que todos pecaram, todos são culpados. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos nós somos culpados, estamos separados de Deus. O propósito da culpa é então lembrar ao transgressor, aquele que violou a lei de Deus, que necessita de arrepender-se e ser liberto da culpa e da maldição do pecado. Este é o propósito da culpa. O propósito da culpa é lembrar ao transgressor que ele tem de se arrepender e que ele tem de libertar-se desta culpa que não lhe deixa, desta maldição do pecado. Ele precisa de redenção, ele precisa de perdão. Então a culpa, neste sentido, é uma bênção. E só a justificação poderá libertar o culpado, porque só a justificação é que traz paz. Culpados não sentem paz, eles vivem atormentados, porque existe uma lei que lhes acusa, afeta a sua consciência e mexe com a pessoa. Ele é culpado. Sinta-se culpado ou não, vamos falar disto mais à frente, mas ele é culpado. Ele precisa de paz. E a única coisa que pode trazer esta paz não é medicação, não é esconder o problema, não é tapar o problema, é expor o problema para ser redimido. Redenção. Adão e Eva encobriram.
Deus diz que nós não devemos encobrir para obter a redenção. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. A fé, vem mais uma vez o elemento fé aqui. Não fé na fé, mas a fé naquele que pode libertar-nos, redimir-nos, o Senhor Jesus Cristo. Contudo, se a culpa é uma bênção, sem dúvida, mas contudo, se a culpa não for devidamente tratada, devidamente apaziguada, ela mesma poderá tornar-se um veneno e uma maldição para a alma humana. Se a culpa não for tratada, essa culpa torna-se um veneno para a vida da pessoa. E a pessoa não consegue esconder essa culpa. Ela irá manifestar essa culpa de alguma forma. Vejam este versículo interessante em Provérbios. Provérbios, capítulo 21, versículo 8. Provérbios 21, 8. Falando do estado da culpa não tratada. Provérbios 21, 8. Diz assim o texto: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Torto é o caminho do homem carregado de culpa. Não é um caminho justo. O homem que está carregado de culpa tem um caminho tortuoso. Mas o reto, o proceder do honesto. Então tem esta comparação entre o reto, tem esta comparação entre o homem de culpa e o homem que anda no caminho reto. Diz que aquele que tem culpa não anda no caminho reto, anda num caminho tortuoso. Mas o honesto, aquele que é honesto quanto à sua condição, aquele que, digamos, que confessa, aquele que tratou do seu caso, este está no caminho reto. Mas tortuoso é o caminho do homem que tem culpa. Então a culpa é a bênção que nos liberta, ou que nos alerta, a culpa é a bênção que nos alerta da maldição. A culpa é a bênção que nos alerta da maldição. E enquanto eu falo deste tema, eu gostaria de falar de 3 pontos específicos. 3 pontos específicos. O primeiro é a entrada da maldição do pecado. Nesta passagem de Gênesis 3 vemos a entrada da maldição do pecado. Então eu gostaria de falar acerca da entrada da maldição do pecado. A segunda coisa é os efeitos noéticos do pecado. Não se assustem com o termo, falaremos mais à frente deste termo. E o terceiro é a manifestação da culpa. A manifestação da culpa. A entrada da maldição do pecado, os efeitos noéticos ou noutéticos do pecado e a manifestação da culpa. A entrada da maldição do pecado, a entrada da maldição do pecado. Agora, o versículo 6 de Gênesis capítulo 3 é uma pausa na cena. Nós já estudámos acerca de Gênesis capítulo 3 até o versículo 6 e nós vimos que a cena parou aí. Eva foi seduzida pela serpente, está aí Eva, Adão e a serpente. E agora já não há mais interação, temos um silêncio no jardim do Éden, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma pausa. E esta pausa no cenário coloca uma grande questão. O que é que vai acontecer? Agora, Eva está diante desta árvore e ela tem uma escolha importante para fazer. E a escolha que ela fizer irá mudar ou mudará o curso da história. Mas, infelizmente, nós sabemos a história. O versículo diz que Eva comeu. O versículo termina com a enfática expressão e comeu. E comeu. Agora, essa simples frase descreve o pecado de Adão. O pecado de Adão entrou no mundo, a morte entrou no mundo, através deste ato de comer. E através deste ato pecaminoso de tomar e comer, como vemos no versículo 6 do capítulo 3, porque Eva tomou e deu e comeu, nós vemos a entrada da maldição do pecado no mundo. Entra assim, simples. Contudo, como nota certo comentador, aprendemos mais adiante que Deus, que é rico em graça, irá provar, quando Ele encarnar, irá provar da pobreza e da morte antes que tomai e comei sejam verbos de salvação. Naquele momento, tomar e comer foram verbos para a maldição. Mas chegará um momento em que o Filho de Deus irá encarnar. Ele demonstra isto na ceia do Senhor quando Ele toma e come na ceia do Senhor, demonstrando que Ele é o caminho para a salvação. Que o seu corpo partido, o seu sangue derramado, são os caminhos para a salvação.
Colocando a fé no Senhor Jesus Cristo, que fez isto por nós, é a única forma de ser libertos da condenação. Gálatas capítulo 3, versículo 3, diz-nos que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Então vemos a entrada da maldição no nosso mundo. A entrada da maldição do pecado no nosso mundo por causa deste simples ato de tomar e comer, a desobediência rebelde diante de Deus e que agora afeta toda a humanidade. Toda a estrutura do homem, toda a estrutura da criação, toda a estrutura da sociedade está contaminada com o pecado. O pecado entrou no mundo. E a única solução para tratar deste pecado é que o novo Adão entre neste mundo e que sofra a maldição do pecado, morrendo na cruz do Calvário. Ora, visto que entrou o pecado no mundo, entrou a maldição do pecado, quando nós lemos o texto, nós deveríamos ficar surpreendidos com algo. E eu não quero ser muito detalhista, mas eu acho que isto é importante aqui no texto. Leiam comigo o versículo 6 e o versículo 7 de Gênesis capítulo 3. Diz o seguinte: comeu e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos. Até aqui. Agora, nós sabemos que a culpa ou a maldição do pecado entrou no universo. Entrou no mundo que Deus criou. E Deus disse: no dia em que comeres daquele fruto, certamente morrerás. Agora é estranho, porque ao seguir a narrativa, a expectativa é que após comer, nós pensamos que eles deveriam cair mortos ali no chão, no meio do jardim do Éden, não é? Se a palavra de Deus é infalível, eles deviam cair ali mortos. Mas eles não caíram. E nós vemos algo interessante nesta entrada da maldição do pecado no mundo. Vemos que Deus lida com o culpado com graça. Vemos que Deus manifesta a sua graça e dá a graça a este casal de viver mais um minuto. Eles recebem a graça de viver mais um minuto. Deus podia ter terminado a história no versículo 6 e já não vi versículo 7 e as nossas Bíblias eram um bocadinho mais pequeninas. Mas Deus dá a graça de viver mais um minuto. Eles vivem mais uns segundos. E Deus lida com o culpado desta forma, Ele lida com graça. Deus não sabe o que está a acontecer, Ele sabe. Ele sabe exatamente o que está a acontecer. É interessante que isto não acontece, eles não morrem. Vemos antes a demonstração da graça de Deus pelo facto de Adão e Eva viverem mais um minuto. Os olhos poderiam ter fechado, o cérebro poderia ter desligado, o coração poderia ter parado e o corpo perecido, mas em vez disso, toda a capacidade cognitiva e física estão em plena função. Ainda continuam os olhos a trabalhar, o coração a bater, o cérebro a trabalhar, as pernas a mover. Mas existe um problema. Todo aquele corpo está comprometido. Por isso eu não estou a dizer aqui que a morte não iniciou. Não é isso que eu estou a dizer. A morte iniciou. Eles morreram a partir deste momento que eles comeram. Não há dúvida. Como coloca certo autor, e eu cito, a morte é o resultado natural da depravação do homem e da separação de Deus. Quando eles desobedeceram, eles separaram-se de Deus. Foi um ato depravado. Foi um ato pecaminoso. Este autor continua e diz: a vida provém de Deus. E se essa relação é interrompida, a morte é iniciada, do mesmo modo como um galho começa a morrer no momento em que é cortado da árvore. Este foi o momento em que o galho foi cortado da árvore. No momento em que eles comeram e desobedeceram. Portanto, o que está a acontecer aqui é que a morte é mais do que um falecimento físico. Nós pensamos que a morte é só o falecimento físico, mas não é certo. A morte física é resultado da morte espiritual, desta separação. Gênesis capítulo 2, versículo 17, mostra que certamente morrerão e morreram. Talvez possamos colocar as coisas desta forma. A morte acontece em 3 níveis. A morte acontece em 3 níveis. A morte física, que é a separação entre o corpo e a alma. A morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. E a morte eterna, a separação total e eterna de Deus. O lago de fogo, o sítio final. Então temos esta morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E o que aconteceu ali foram os 3. O homem morreu porque a maldição entrou no mundo.
E mesmo com esta maldição a entrar, mesmo assim o casal, por pecar, recebe a graça de viver mais um minuto. Mas agora eles não vivem da mesma forma. Eles já não pensam da mesma forma. Eles já não veem da mesma forma. Eles não falam da mesma forma. Eles não interagem da mesma forma. Porque agora eles têm a natureza pecaminosa e são culpados diante de Deus. Isto leva-nos ao nosso segundo ponto. Os efeitos noéticos do pecado. Os efeitos noéticos do pecado. Vimos a entrada da maldição do pecado. Deus deixa-os viver mais um minuto. Mas eles já não vivem este minuto, o segundo minuto, o terceiro minuto, as suas vidas, agora da mesma forma como viviam antes do pecado. Por causa dos efeitos noéticos do pecado. Não se assustem com a palavra, eu explico. O versículo 7 de Gênesis 3 relata o início do efeito noético do pecado. Certo doutor em aconselhamento bíblico define o conceito desta forma. Cito: significa que o pecado afeta a forma como as nossas mentes funcionam. E se refere-se à função espiritual de cognição. E por causa do nosso pecado, continua o autor, não pensamos como deveríamos. Já não pensamos como deveríamos. Paulo diz que já fomos alienados e hostis em mente, falando do nosso estado antes de Cristo, que nós éramos separados na nossa mente da vontade de Deus. É isto que causa o pecado. Agora, esta palavra noético significa, é uma palavra que vem do grego e significa pôr na mente. É algo que acontece na mente, pôr alguma informação na mente. Por isso, quando falamos dos efeitos noéticos do pecado, estamos a dizer que a mente humana está completamente comprometida com o pecado. Não significa que nós seremos tão maus como podemos ser, mas o que significa é que tudo aquilo que nós fazemos e pensamos está manchado com o pecado. A nossa alma está manchada com o pecado. O nosso intelecto, o nosso processo de raciocínio, a forma como nós avaliamos as pessoas, a forma como avaliamos a informação, a forma como avaliamos a nós mesmos, está afetado com o pecado. Este é o efeito noético do pecado. Então o apóstolo Paulo diz-nos isto. Vejam comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses 1, 21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então o apóstolo Paulo diz que nós, sem Cristo éramos inimigos, éramos estranhos no nosso entendimento. O nosso entendimento, a forma de processar a informação até de Deus, da revelação, está comprometida pelo pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verdade não é um conceito físico, é um conceito que é imaterial. É algo que é processado na nossa mente. E o que é que os homens fazem? O homem natural, ele pressiona essa verdade, ele nega essa verdade através da injustiça, porque a sua mente está comprometida pelo pecado. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, é a consciência, é a mente. Mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então vemos que a mente do ser humano está comprometida por causa da maldição do pecado que entrou no mundo. Então nós vivemos, nós andamos neste mundo, usufruímos do bem de Deus, usufruímos do sol, usufruímos das suas bênçãos, da economia, dos bens que há no mundo, mas usufruímos desses bens com a mente completamente comprometida com a depravação. E Deus lida com pessoas assim todos os dias, porque Ele dá graça de viver mais um minuto. Então, a partir deste momento, a mente humana ficou totalmente comprometida. Obscurecimento mental, ignorância e dureza de coração. Como diz Efésios capítulo 4, versículo 17 até o versículo 19. Efésios 4, 17 a 19, diz o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Reparem, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, separados da vida de Deus, estão mortos. E estão assim por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Os descrentes fazem aquilo que eles fazem porque eles pensam da forma que eles pensam. A mente está comprometida.
Por isso as ações estão comprometidas. É uma natureza pecaminosa que afeta a mente. Então, se isto é verdade, através da entrada do pecado, a entrada da maldição do pecado, afetando a mente e a consciência do homem, isto leva-nos ao terceiro ponto. Se existe um efeito noético do pecado, então significa que a culpa irá manifestar-se. Este é o nosso terceiro ponto. A manifestação da culpa. A manifestação da culpa. A entrada da maldição do pecado, primeiro ponto. Segundo ponto, efeitos noéticos do pecado. E terceiro e último ponto, a manifestação da culpa. A manifestação da culpa. Agora, eu preciso de fazer uma nota que eu acho importante aqui. E simplesmente eu preciso de dizer. Agora, uma das coisas interessantes acerca deste texto de hoje, e eu já tinha mencionado isto nas outras pregações, é que não temos palavras, não temos certas palavras no texto. Ou seja, elas não estão escritas na narrativa. Palavras como pecado, culpa, lei e consciência não estão lá no texto de Gênesis capítulo 3. Não obstante, estas coisas estão presentes. Estas coisas estão presentes. E Moisés não usa estes termos não porque não os conheça ou não tenha as palavras para descrevê-los. A intenção de Moisés era demonstrar na prática a origem e a manifestação do pecado e da culpa, da lei e da consciência. Então ele relata esta história para mostrar como é que estas coisas se manifestam sem mencionar o seu nome. Estas coisas ou estes elementos são facilmente visíveis sem que sejam mencionados. E aqui vemos um princípio interessante. E é este princípio que eu quero trazer. Quando fazemos uma retrospectiva da nossa vida, ou quando aconselhamos alguém, mesmo que o termo culpa não seja mencionado, isso não significa que a culpa não esteja presente. Ora, vocês podem ver no texto, não é falar de culpa, não é falar de pecado, mas não são culpados. Adão apresenta-se como um culpado e é isto que acontece com os culpados. Eles falarão sempre dos sintomas, mas nunca usarão as palavras certas para descrever o seu estado. Sabem porquê? Porque dói. Dói a admissão da culpa. Dói a admissão de dizer, eu quebrei a lei. Dói a admissão de dizer, eu violei a consciência. Dói. E por isso essas palavras não são mencionadas. Mas a culpa nem sempre é visível somente pelas palavras. Ela é visível pelos atos. Então vemos pelos atos de Adão e Eva, e falaremos isso próxima semana, que eles são culpados. A ausência do termo não significa a ausência da condição. A ausência do termo não significa a ausência da condição. Então eu acho que isto é importante no texto, porque estamos aqui a falar da manifestação, a primeira manifestação da culpa. E é interessante para mim que a primeira manifestação da culpa não fala da palavra culpa. Não fala da palavra culpa. Mas vemos aqui claramente a primeira manifestação da culpa. Agora é interessante, quando falamos da culpa, a perspectiva secular, a perspectiva do mundo aí fora, vê a culpa como um sentimento mau. Vê apenas como um sentimento e vê como um sentimento mau. E este sentimento deve ser totalmente erradicado. Devemos terminar com a culpa, seja por comprimido, seja com o que for. A culpa é mau, temos que tirar a culpa. E muitos sugerem que a melhor forma de tratar a culpa é através de uma vida libertina. Por outras palavras, o que certos psicólogos e psiquiatras ensinam, e literatura nesta área ensina, é que a solução é pecar à vontade. Ou seja, por outras palavras, é pecar repetidamente até que a consciência fique cauterizada ou anestesiada e não sinta mais dor da culpa. Queres terminar com a culpa da tua vida, com o sentimento de culpa? Bom, peca, porque vai chegar um momento em que não vais sentir mais nada, que será indiferente, fará parte da tua cosmovisão, fará parte da tua consciência. Muitos dizem até, essa coisa de tu sentires culpado é por causa destas leis que tu tens na tua consciência, essa Bíblia que tu lês, essas pessoas amigas que tu tens da igreja que te dizem essas coisas, isso é que te faz sentir culpado. Tens que sacudir todas essas coisas e fazer aquilo que o teu coração deseja, porque só assim é que vais libertar da culpa. Porquê que as pessoas se mergulham na droga, na bebida e em todas estas coisas? Porque elas querem silenciar a culpa sem Deus e sem a palavra de Deus. A culpa atormenta-lhes de dia e noite.
o seu estado e muitas vezes pelo sentimento de culpa. E por isso querem silenciar a culpa. E abraçam as ideias da sociedade. Então a sociedade secular vê a culpa como algo mau. A sociedade vê a culpa como um inimigo. Em contrapartida, a perspectiva bíblica não trata a culpa como inimiga. A culpa não é a nossa inimiga. A culpa é a nossa amiga. Como eu disse no título, a culpa é a bênção que nos alerta da maldição do pecado. A culpa está aí como uma amiga. Esse reconhecimento que tu tens da culpa e provavelmente o sentimento que tu tens da culpa, talvez esta manhã, não é o teu inimigo, é o teu amigo. Está a tentar alertar-te de algo. Lembram-se de Ashley? Ela não tinha dor. Ela não tinha aquele sistema de segurança que demonstrava que havia algum problema nela. Então ela podia morrer a qualquer momento porque ela não sentia a dor. Essa dor da culpa está aí para que tu não morras. Há um caso interessante no Brasil de uma criança que sofria da mesma doença. Então, os pais no dia entram no quarto e veem uma cena de terror, de filme de terror. A criança estava, creio que na cama, e estava sangue por todo o lado e ela estava quase a afogar-se no seu próprio sangue, a engasgar-se no seu sangue. Porque ela começou a morder a língua. Mordeu. E como não sente dor, quase morreu afogada no sangue. Muitos de nós não queremos dor. Queremos silenciar a culpa. O problema está lá. Queremos silenciar a culpa. E o que é que vai acontecer? Silenciamos a culpa até à morte. Até que o pecado nos engasgue, o pecado nos sufoque, o pecado nos leve à condenação. Por isso a culpa não é uma inimiga. A culpa é uma amiga. É uma bênção. Então a primeira manifestação de culpa na história da humanidade está aqui em Gênesis capítulo 3. E vemos esta primeira manifestação da culpa em Adão e Eva pelo ato de costurar folhas, o ato de encobrir, falaremos isto na próxima semana, o ato de costurar folhas como vestes e também pelo seu ato de esconder. Culpados encobrem-se e escondem. Eles não querem usar o método de Deus para tratar da culpa, eles querem usar o seu método. Por isso não querem enfrentar Deus, não querem enfrentar a sua palavra, querem resolver o problema da culpa de outra forma. O casal está a tentar esconder. E porquê que eles estão a tentar esconder? Por que razão? Porque têm vergonha. E este é um elemento interessante no texto. Porque Gênesis capítulo 2, versículo 25, antes de falar da queda, é mencionado pelo autor que eles estavam nus e não tinham vergonha. Porquê que ele menciona isto? Porque o tema da vergonha e da culpa e do corpo torna-se importante para manifestar esta mesma culpa. Então o versículo 25 mostra que eles tinham vergonha, eles esconderam-se porque têm vergonha. Vergonha do quê? Da nudez. E porquê que eles se envergonham da nudez? Por causa da culpa. E quem lhes disse que eles eram culpados? A consciência. E quem informou a sua consciência? Foi a revelação de Deus. Então, para entender melhor isto, temos de definir alguns termos. Eu posso estar aqui a colocar alguns termos em cima e podemos não estar na mesma página. Deixem-me definir alguns termos. O primeiro termo que eu gostaria de definir neste ponto da manifestação da culpa é a consciência, porque ela tem um papel importante na manifestação da culpa. Mas o que é a consciência? O que é a consciência? Bem, tanto a vergonha como a culpa são faculdades da consciência, e a consciência é algo imaterial, assim como a culpa e a vergonha. E estas faculdades imateriais da consciência, elas afetam significativamente o corpo. Então, alguns chamam isto de problemas psicossomáticos. Por outras palavras, são problemas que começam na mente, na psique, na alma, e afetam depois o corpo. Ou seja, o corpo não consegue ficar indiferente ao problema da alma. E manifesta-se dores físicas, falta de sono, depressão, profunda tristeza e uma série de coisas que afetam o corpo, mas que a origem do problema é a alma. E geralmente a origem do problema é a consciência. A consciência foi afetada por alguma coisa. Por definição, a consciência é a faculdade mediante a qual a pessoa, reparem nisto, a pessoa distingue entre o moralmente certo e o errado. E que a impulsiona a praticar aquilo que reconhece ser certo, refriando-a de fazer aquilo que reconhece ser errado e que pronuncia julgamento sobre seus atos, executando-o dentro da sua alma.
É por isso que a culpa na consciência é tão dolorosa. Porque é como se fosse um julgamento. Nós temos a consciência a bater dia após dia, dizer que tu és culpado, tu erraste. Quanto tempo é que vais esconder isto? Quanto tempo? E a consciência está aí a gritar. É como se fosse um julgamento. E é insuportável para a alma. Para aqueles que ainda são sensíveis à sua consciência. Agora, no Antigo Testamento, a consciência era designada como coração. Não havia uma palavra para consciência, mas então era usada a palavra coração. Vemos isto em Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Eu olho para o espelho, vejo o meu rosto. O meu coração corresponde àquilo que eu sou. E o meu coração é a minha consciência. A minha consciência é aquilo que eu sou, digamos assim. Provérbios 4:23. A consciência ou coração é importante porque de lá procedem as fontes da vida. Por isso o sábio diz que devemos guardar o coração, devemos guardar a consciência, porque daí saem todas as interações da vida. No Novo Testamento temos a palavra consciência. E esta palavra é literalmente saber com, ou saber acompanhado de alguma coisa. É o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Isto é a consciência. É a alma que reflete sobre ela mesma. Como um software no computador, que faz o diagnóstico do computador. Aqueles que trabalham nessa área percebem disto melhor do que eu. Mas nós sabemos, quando temos alguma aplicação, tanto no telemóvel como no computador, e queremos fazer a limpeza do computador, o que é que o computador está a fazer? Ele está a trabalhar com a sua consciência. Ele está a avaliar o que está dentro dele. E está a avaliar aquilo que serve, aquilo que não serve. Aquilo que é útil, aquilo que não é útil. Ele está a processar esta informação. Então, a consciência é uma avaliação que nós fazemos de nós mesmos. A consciência é o ato de falar contigo mesmo. Agora, eu não estou a dizer que esta consciência é infalível. Nós já aprendemos que até esta consciência foi afetada pelo pecado. Por isso, esta consciência tem que ser treinada por alguma revelação, alguma verdade que vem de fora, para informar a consciência de como ela deve agir. Porque a consciência, quando recebe essa informação e ela recebe bem, ela será fiel a cumprir a sua tarefa. Nós é que não seremos fiéis, ou podemos ser ou não ser, a seguir aquilo que a informação que a consciência recebeu. Ora, uma história que ilustra bem isto, é uma história que se calhar vai ao coração de muitos aqui. A história do Pinóquio. Quem nunca viu o Pinóquio? Eu confesso, eu nunca vi o Pinóquio, mas acho que pelo menos que eu me lembro, não é? Mas eu estive a ver um bocadinho no YouTube, porque estes desenhos animados estão todos no YouTube. E o Pinóquio. Alguém conhece o Pinóquio? Só alguns conhecem o Pinóquio, a infância de alguns. Então a história do Pinóquio é interessante e fala-nos acerca disto. O Nelson nunca viu o Pinóquio também. A história do Pinóquio tem um grilo chamado Jimmy Cricket. Alguns acreditam que este nome Jimmy Cricket foi usado para ser uma sombra do nome Jesus Cristo, Jimmy Cricket. Colocando isso de lado, havia um lema na história do Pinóquio, não é? Que é dito pela fada e que é dito pelo grilo. O grilo está lá com uma tarefa para este jovem de madeira. E o lema do desenho animado da história da Disney é: deixa a consciência ser o teu guia. Deixa a consciência ser o teu guia. Agora é interessante, porque este lema, embora que seja bonito, e que nós podemos dizer, não, é bom, é mau, a consciência não é o nosso guia. Como certo teólogo colocou, a consciência não é o nosso guia, a consciência é o nosso guarda. Aquele que é o nosso guia é a palavra de Deus. A Bíblia é o guia que informa a consciência. Salmo capítulo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o fundo, vai para além daquilo que é físico, penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela faz uma avaliação à consciência. Ela instrui, informa, treina a consciência, para que a consciência seja um guarda. Mas a palavra de Deus é o guia. A palavra de Deus é como numa autoestrada. A palavra de Deus são
aquelas barreiras que vemos ao lado da estrada para não cair nem para a direita nem para a esquerda. E ela é este guia que nos coloca no caminho. E a consciência, desculpem, a consciência é o guarda que foi informado pela palavra, que não nos deixa ir nem para a direita nem para a esquerda, que nos guarda no caminho certo. Mas quem coloca aquelas barras é a palavra de Deus, que nos guia, que nos mantém no caminho, que informa a consciência. Até mesmo o maior servo da história, o apóstolo Paulo, ele não confiava na sua própria consciência, porque ele sabia que a consciência está corrompida pelo pecado. Ele estava dependente de uma verdade que vinha fora da consciência, que pudesse treinar a sua consciência. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4:4, porque de nada me orgulho a consciência. Eu não estou dependente da consciência. Ela é útil, mas não é ela que me orgulho. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. O Senhor é o meu guia, não a minha consciência. Então vemos que a consciência é exatamente isto. Quando nós falamos da manifestação da culpa, a primeira coisa que temos que ver é a consciência. Todos nós temos consciência. E esta consciência tem alguma formação. Espero que tenha a formação da palavra de Deus, porque a consciência que é sensível àquilo que é bom é a consciência que é formada e que é informada e que é submetida à palavra de Deus. Então esta consciência é isto. É uma retrospectiva, é uma avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Gostaria de dar também a definição da culpa. Estamos já a terminar, mas deixa-me dar a definição da culpa. O que é culpa? O que é culpa? Bem, a culpa é uma responsabilidade legal ou culpabilidade à punição. Ou seja, é um estado legal diante do qual o indivíduo que violou a lei se torna merecedor da punição. Agora, muitos de nós pensamos que a culpa é apenas um sentimento. E eu gostaria de que passássemos os últimos minutos neste ponto, porque eu acho que isto é muito importante. Certo teólogo escreveu que, quando falamos de culpa, estamos a falar da transgressão ou violação das regras ou leis. A visão bíblica é que Deus é o supremo legislador e que Ele responsabiliza todas as pessoas que estão vivas por se conformarem com os seus mandatos. Lembram-se? O que nos guia é a palavra de Deus. E todos são responsáveis diante da palavra de Deus. O autor continua. Então, se definirmos a culpa como a que uma pessoa incorre quando viola uma lei, incorremos em culpa suprema quando quebramos a lei de Deus. Então, dito isto, acho que temos mais ou menos uma definição clara para poder entender a diferença entre culpa e sentimento de culpa. E nós precisamos de definir isto, eu acho que isto é muito importante. Porque muitos de nós pensamos que o que define a culpa é o sentimento de culpa. Se eu me sinto culpado, sou culpado. Pode ser, mas pode não ser. E o contrário também. Vamos falar primeiro a sentença de culpa, ou o estado de culpa. A sentença de culpa. Agora, muitos confundem a culpa com o sentimento de culpa. O que é certo é que a culpa não é subjetiva como muitos pensam, porque corresponde a um padrão ou realidade objetivos, está bem? Então, o que eu estou a dizer é que muitas pessoas pensam que a culpa é subjetiva, eu estou com um sentimento de culpa, então eu sou culpado. Mas a culpa, definida biblicamente, é um estado. E é um estado que é definido pela revelação de Deus. Por outras palavras, Deus está no tribunal e Ele diz, és culpado. E a pessoa pode dizer, mas eu não me sinto culpado. Não importa, és culpado na mesma. Então há uma definição objetiva do estado da pessoa, a sentença da culpa. Então a culpa deve ser vista mais como sentença do que sentimento. Eu já vou entrar no sentimento, mas acompanhem-me aqui mais um bocadinho. Portanto, assim como um edifício bem estruturado dispara o sistema de alarme quando surge algum incêndio, a consciência humana desarma a culpa quando existe um alerta do pecado. É este estado, é este sistema de segurança que já está, em nós, é o estado do culpado, é a sentença. Então a sentença de culpa é objetiva, independentemente do sentimento de culpa. A culpa é um estado e os mandamentos de Deus são o padrão que define o que é a verdadeira culpa. Como certo indivíduo escreveu, a culpa é o estado de um agente moral após a violação intencional de uma lei ou princípio estabelecido por Deus.
Então a culpa é um estado. Mas existem os sentimentos de culpa? São eles verdadeiros? Bem, sim. O sentimento de culpa é um sintoma do estado de culpa. É real, mas é pessoal e subjetivo. Ou seja, este sentimento de culpa está dependente da lei que governa a mente de tal pessoa, a mente do indivíduo naquele momento, e de quão sensível ele é à sua consciência. Agora, quando falamos destes temas, pode parecer um pouco complicado de entender, mas toda a gente tem um sistema, não é? Tem uma cosmovisão e tem valores. E quando esses valores são violados, a pessoa sente-se culpada. Então a pergunta não é se esta pessoa tem sentimento de culpa ou não. O sentimento de culpa está lá. A pergunta é se o sistema de valores é legítimo. Se é um sistema de valores que Deus lhe deu, ou se é um sistema de valores que ela apenas adquiriu das filosofias humanas. Então todos nós temos um sistema de valores. A pergunta é se este sistema de valores é um que veio da parte de Deus. Por exemplo, alguém pode se sentir culpado, determinou este ano de 2023, eu vou emagrecer 30 quilos. E chegou a agosto, nem meio quilo emagreceu. E sente-se culpado. Agora, ela estipulou esta lei. E como violou esta lei, ela tem um sentimento de culpa. O sentimento de culpa é legítimo. Mas esta lei é legítima? Esta lei veio da parte de Deus? Deus diz que ela tem que fazer isto? Então, esta é a diferença. Então, nem sempre o sentimento de culpa vai conforme a lei de Deus. Porquê? Aquilo que nós falámos. A mente foi corrompida pelo pecado. Por exemplo, existem pessoas que cometem crimes horrendos. São culpadas, mas não têm nenhum sentimento de culpa. Não é? Eu coloquei um vídeo no WhatsApp de um rapaz chamado David Hood. Não é? Antes da conversão dele, ele agarrou no martelo e martelou a cabeça do pai. Destruiu o crânio do pai. O pai vive, não é? Sobreviveu. Mas ele, depois de ter feito isto, ele disse, eu não senti culpa nenhuma. Mas a pergunta é, ele era culpado? Claro que ele era culpado. Mas ele não tinha sentimento de culpa. Neste sentido, o sentimento de culpa pode ser subjetivo. E ele fez isto porque ele tinha uma lei na sua consciência. A lei dele, e ele conta a história, é o evolucionismo. Nós somos apenas sacos de carne e sangue. A vida não tem sentido. Qual é o problema de martelar a cabeça do meu pai? Quem disse que não é mau fazer isto? Quem é que define isto? Se a lei vigente é a lei de evolução, então eu só apliquei a lei de evolução no mais fraco. E pessoas que têm este tipo de lei na sua consciência colocam isto na prática. Por exemplo, no caso da eutanásia. No caso da eutanásia, que é tão falado também no nosso país, existem certos cientistas, como este que se chama Robert Pollack, que é biólogo, levando esta ideia evolucionista, esta nova lei às últimas consequências, ele diz o seguinte: não tenho nenhum sentimento de culpa ao desligar qualquer máquina. Ou seja, quando tem que executar uma pessoa. Não tem culpa, é só um pedaço de carne que está ali. Então viram a lei que governa a sua mente? Eu não tenho sentimento de culpa, não tenho nenhum problema de culpa, porque eu não estou a violar nenhuma lei. A minha consciência está em paz. Quando a consciência não é informada pela palavra de Deus, claro que está em paz. Não há sentimento de culpa. Salomão disse sabiamente em Provérbios 28:4, os que desamparam a lei louvam o perverso. A nossa sociedade só está a seguir as consequências lógicas da sua lei, da sua consciência, que está à parte de Deus. Os que desprezam, os que desamparam a lei louvam o perverso, os que guardam a lei se indignam contra ele. Por outro lado, pode existir sentimento de culpa sem que haja verdadeira culpa, porquanto nem sempre os nossos sentimentos correspondem à lei de Deus e nem mesmo estão a ele submetidos, aquilo que eu acabei de mencionar. Então, cuidado com o sentimento de culpa. Não estou a dizer para desprezares o sentimento de culpa, mas cuidado com ele. Se este sentimento de culpa está alinhado com a palavra de Deus, se este sentimento de culpa reflete um estado de culpado diante da lei de Deus. Provavelmente há aqui pessoas esta manhã que têm este sentimento de culpa, que sentem-se culpados por alguma coisa que aconteceu no passado, alguma coisa que aconteceu hoje,
algum problema que não foi resolvido e elas estão ali sempre a silenciar a culpa. Cala-te, deixa-me. E envolvem-se numa série de coisas, numa série de práticas para encobrir, para se esconder por causa do peso da culpa. Evitam de vir à igreja, evitam de ler a palavra de Deus, evitam de estar com certos irmãos que vão lembrar da palavra de Deus e que faz sentir a culpa. Eu quero que saibas esta manhã que a culpa não é a tua inimiga, é a tua amiga. É uma bênção. A culpa é uma bênção. A culpa é um grito ensurdecedor da consciência. Ela é severa, agressiva, dura, séria, barulhenta. É como um desfibrilador que pretende reanimar o coração que não reage. O aparelho elétrico que quer fazer com que o coração reaja. A culpa é a dor na alma, que não deve ser desprezada. Porque é a bênção que nos alerta, da maldição do pecado. Não desprezes a culpa que está na consciência. O teu corpo, futuramente, não vai conseguir disfarçar a culpa que está na tua consciência, porque ele não pode. Uma consciência sensível à culpa é uma consciência aberta à redenção. Uma consciência sensível à culpa é uma consciência aberta à salvação, à redenção. Termino com esta passagem em Hebreus capítulo 9, versículo 9. Ensina que os sacrifícios sob a lei não poderiam aperfeiçoar uma pessoa de forma que ela pudesse ser considerada livre da culpa. A lei no Antigo Testamento não conseguia libertar, não conseguia apaziguar a consciência e libertar do estado de culpa e da consciência de culpa. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 que vindo Jesus, através da sua redenção, pelo seu sangue, isto é Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14, ele pode purificar, e diz o texto, a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Tortuoso é o caminho do homem que está cheio de culpa. Mas livre é o caminho do homem que foi redimido da culpa através do sangue de Jesus Cristo. Qual é a solução para o teu sentimento de culpa, para o teu estado de culpa? É aquele que assumiu a nossa culpa no nosso lugar. Assumiu a nossa condenação. Assumiu a nossa condenação na cruz do Calvário. Ele agora pode nos dar um novo estado se colocarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Uma vez libertos pelo Filho, seremos verdadeiramente livres, não há dúvida. Mas tu precisas de ser sensível a essa culpa que pode estar no teu coração. Isto para ti que se não és salvo em Cristo Jesus, o único medicamento para a tua culpa é a justificação do Senhor Jesus. Mas pode haver pessoas salvas aqui que têm sentimento de culpa. E têm sentimento de culpa que lhes perturba de dia e de noite. A única coisa que pode libertar desta culpa é a confissão. É não esconder. É tratar com Deus. Derramar-se diante de Deus. Porque Deus é o Deus que dá a graça de viver mais um minuto. E se vivemos mais um minuto com este sentimento de culpa é porque Deus quer tratar esse estado. E Deus chama-nos hoje a que o sentimento de culpa, esta culpa que está no nosso coração, não é o fim, pode ser tratado pela confissão e pelo deixar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28. Por isso, se tu sentes culpado, não desprezes essa culpa, porque essa culpa é uma bênção que nos alerta da maldição. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado que nós conseguimos verdadeira liberdade pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não são filhos de Deus, eles vivem com uma culpa permanente sobre eles, tenham eles o sentimento ou não. E só tu és a solução. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, Senhor, muitas vezes nós sofremos este sentimento de culpa porque a nossa consciência foi violada, a consciência que nos chama a atenção à tua palavra. Senhor, a única solução para tratar desta culpa é através da confissão, chegando diante de Ti como o Pai que nos deixa viver mais um minuto, confessando os nossos pecados e abandonando os nossos pecados para que possamos ter a verdadeira liberdade.
Muitas vezes, através deste sentimento de culpa, sentimos dores, sentimos desconforto, sentimos depressão, sentimos tristeza que não conseguimos explicar. É a culpa a bater na nossa cabeça, a gritar, a dizer que nós precisamos de resolver o nosso problema diante do nosso Pai. Senhor, ajuda-nos a tratar isso através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.